Oi, bem-vindos ao Ouça um Audiobook. Apoie o canal apertando no inscrever-se e deixe seu like. Preparados para mais uma aventura? Capítulo 4. Eu não sabia como o cabo de madeira de minha faca de caça tinha chegado à minha mão. Os primeiros movimentos foram um borrão dos grunhidos de uma besta gigantesca com pele dourada, os gritinhos esganiçados de minhas irmãs, o frio lancinante que inundou a sala, o rosto aterrorizado de meu pai. Não era um Martax, percebi, embora o alívio tivesse durado pouco. A besta devia ser tão grande quanto um cavalo, e mesmo tendo o corpo mais ou menos felino, a cabeça era distintamente lupina. Eu não sabia o que pensar dos chifres curvados como os de um cervo que despontavam da cabeça. Mas leão, cão ou cervo, não havia dúvida dos danos que as garras pretas semelhantes a adagas e as presas amareladas poderiam infligir. Se eu estivesse sozinha no bosque, poderia ter me deixado consumir pelo medo, poderia cair de joelhos e implorar por uma morte limpa e rápida. Mas não tinha tempo de sentir terror, não daria ao medo o mínimo espaço, apesar de meu coração latejar desesperadamente em meus ouvidos. De alguma forma, acabei diante de minhas irmãs, mesmo quando a criatura se apoiou sobre as pernas traseiras e gritou com a boca cheia de presas. Assassinos! Mas foi outra palavra que ecoou em minha mente. Feérico. Aquelas palavras ridículas no portal serviam tanto quanto teias de aranha contra ele. Eu deveria ter perguntado à mercenária como ela matara aquele feérico, mas o pescoço grande da besta... Aquilo parecia um bom lar para minha faca. Ousei olhar por cima do ombro. Minhas irmãs gritavam, ajoelhadas contra a parede da lareira, e meu pai estava agachado diante delas. Outro corpo para defender. Estupidamente, dei outro passo na direção do feérico, mantendo a mesa entre nós, lutando contra a tremedeira em minha mão. O arco e a flecha estavam do outro lado da sala, além da besta. Eu precisaria passar por ela para pegar a flecha de freixo e ganhar tempo suficiente para atirá-la. Assassinos! Rugiu a besta de novo, os pelos eriçados. Por favor! Balbuciou meu pai atrás de mim, incapaz de encontrar forças para ficar ao meu lado. O que quer que tenhamos feito, foi sem saber e... Nós não matamos ninguém, acrescentou nesta, engasgando nos soluços, o braço erguido sobre a cabeça, como se aquele minúsculo bracelete de ferro funcionasse contra a criatura. Peguei outra faca da mesa, o que era o melhor que poderia fazer, a não ser que encontrasse uma forma de alcançar a aljava. Saia! Disparei para a criatura, brandindo as facas diante de mim. Não havia nenhum ferro à vista que eu pudesse usar como arma, a não ser que atirasse os braceletes de minhas irmãs contra ele. Saia e não volte. Embora as palavras fossem ríspidas, meus joelhos tremiam e tive dificuldades em manter meu domínio das facas. Um prego, eu pegaria uma porcaria de prego de ferro se estivesse disponível. A besta gritou comigo em resposta, e o chalé inteiro estremeceu. Os pratos e as xícaras chacoalharam uns contra os outros. Mas, com o grito, o animal deixou o enorme pescoço exposto. Não era boa no arremesso, mas atirei a faca de caça mesmo assim. Rápido! Tão rápido que mal consegui ver. A besta golpeou com a pata, lançando a faca pelos ares no momento em que disparou contra meu rosto com os dentes. Dei um salto para trás, quase tropeçando sobre meu pai, encolhido. O feérico poderia ter me matado? Poderia, mas o ataque tinha sido um aviso. Nesta e Elaine, chorando, rezavam para quaisquer deuses havia muito esquecidos que ainda pudessem estar à espreita. Quem o matou? A criatura caminhou até nós. Ele apoiou a pata na mesa e o móvel rangeu sob seu peso. As garras emitiam um som seco à medida que cada uma delas cravava na madeira. Ousei dar mais um passo à frente enquanto a besta empinava seu focinho sobre a mesa para nos farejar. Os olhos da besta eram verdes, salpicados de âmbar. Não eram olhos de animal, não com aquele formato e cor. Minha voz saiu surpreendentemente tranquila quando questionei. Matou quem? A besta grunhiu, um ruído baixo que fez o lobo na floresta parecer um filhotinho. O lobo, disse a fera, e meu coração quase parou. O rugido tinha sumido, mas a ira permanecia, talvez até mesmo um toque de tristeza. O choro de Elaine atingiu um tom estridente. Mantive o queixo erguido. Um lobo? Um enorme lobo, com pelagem cinza.
grunhiu a besta em resposta. Será que saberia se eu mentisse? Feéricos não podiam mentir. Todos os mortais sabiam disso, mas será que podiam farejar as mentiras nas línguas humanas? Não tínhamos chance de escapar daquilo lutando, mas talvez houvesse outras formas. Caso ele tenha sido morto por engano, falei para a besta o mais calmamente possível. Que pagamento poderíamos oferecer em troca? Mas aquilo era um pesadelo e eu acordaria rapidamente ao lado da lareira, exausta pelo dia no mercado e pela tarde com Isaac. A besta soltou um latido que poderia ter sido uma gargalhada amarga. Ele empurrou a mesa para caminhar em um pequeno círculo diante da porta destruída. O frio era tão intenso que estremeci. O pagamento que devem oferecer é aquele exigido pelo tratado entre nossos reinos. Por um lobo? Repliquei, e meu pai murmurou meu nome como advertência. Eu tinha vagas lembranças de ouvir o tratado lido para mim durante as aulas na infância, mas não me lembrava de nada sobre lobos. A fera se virou para mim. Quem matou o lobo? Encarei aqueles olhos de Jade. Fui eu. O animal piscou e então olhou para minhas irmãs, depois de volta para mim, para minha magreza, sem dúvida enxergando apenas fragilidade. Certamente está mentindo para salvá-las. Nós não matamos nada! Choramingou Elaine. Por favor, poupe-nos! Nesta calou Elaine subitamente com o próprio choro, mas empurrou Elaine mais para trás de si. Meu peito se apertou ao ver aquilo. Meu pai ficou de pé, grunhindo devido à dor na perna enquanto cambaleava, mas antes que conseguisse mancar até mim, repeti. Fui eu. A besta que farejava minhas irmãs me avaliou. Endireitei os ombros. Vendi a pele no mercado hoje. Se soubesse que era um feérico, não o teria tocado. Mentirosa! Disparou a besta. Você sabia. Teria ficado mais tentado a matá-lo se soubesse que era um dos meus. Verdade, verdade, verdade. Pode me culpar? Ele atacou você, você foi provocada, abri a boca para dizer que sim, mas... Não, respondi, soltando um grunhido também. Mas considerando tudo o que os seus fizeram conosco, considerando o que os seus ainda fazem conosco, mesmo que soubesse, sem sombra de dúvida, foi merecido. Melhor morrer com a cabeça erguida a morrer como um verme, encolhida e covarde. Mesmo que o grunhido de resposta da criatura fosse a definição da ira e do ódio. A luz da lareira refletiu nas presas expostas do animal e imaginei qual seria a sensação de tê-las em meu pescoço. E a que altura minhas irmãs gritariam antes que também morressem. Mas eu soube, com uma clareza repentina e certa, que nesta ganharia tempo para que Elaine fugisse. Não para meu pai, por quem sentia rancor com todo o coração de aço. Não para mim, porque nesta sempre soubera e odiara que ela e eu fôssemos dois lados da mesma moeda e que eu pudesse travar minhas próprias batalhas. Mas Elaine, a jardineira de flores, o coração carinhoso, nesta morreria lutando por ela. Foi esse lampejo de percepção que me fez apontar a faca que me restava contra a besta. Qual é o pagamento que o tratado requer? Os olhos do animal não deixaram meu rosto à medida que ele falava. Uma vida por outra. Qualquer ataque não provocado contra feéricos por humanos só pode ser pago comum à vida humana em troca. Minhas irmãs pararam de chorar. A mercenária na aldeia tinha matado um feérico, mas ele a atacara primeiro. Eu não sabia, falei. Não sabia dessa parte do tratado. Feéricos não podiam mentir, e ele falou bem diretamente, sem distorcer palavras. A maioria de vocês mortais escolheu se esquecer dessa parte do tratado, disse a besta, o que torna puni-los muito mais prazeroso. Meus joelhos falharam. Não podia escapar daquilo, não podia fugir daquilo, não podia sequer correr, pois o animal tinha bloqueado o único caminho até a porta. Faça-o do lado de fora, sussurrei, as palavras falhando. Não, aqui. Não onde minha família precisará limpar meu sangue e meus restos. Isso se a besta sequer os deixasse viver. O feérico bufou com uma risada cruel. Disposta a aceitar seu destino tão facilmente? Quando eu apenas o encarei, o feérico disse. Por ter a coragem de sugerir onde eu deveria matar você, vou lhe contar um segredo, humana. Prythian deve reclamar sua vida de alguma forma pela vida que lhe tirou. Então, como representante do reino imortal, posso estripá-la como um suíno ou... Você pode atravessar a muralha e passar os restos de seus dias em Prythian. Pisquei. O quê?
Ele falou devagar, como se eu fosse de fato tão burra quanto um suíno. Pode morrer esta noite ou oferecer sua vida a Prythian e morar ali para sempre, abrindo mão do reino humano. Faça isso, Feyre, sussurrou meu pai atrás de mim. Vá. Não olhei para ele quando falei. Morar onde? Cada centímetro de Prythian é letal para nós. Seria melhor eu morrer naquela noite que viver em terror absoluto do outro lado da muralha, até encontrar meu fim de uma forma sem dúvida ainda mais terrível. Tenho terras, disse o feérico, baixinho, quase relutante. Darei permissão para que more nelas. Por que se incomodar? Talvez essa fosse a pergunta de um tolo, mas... Você assassinou meu amigo, grunhiu a besta. Assassinou e escalpelou seu cadáver, vendeu-o no mercado e depois disse que ele mereceu. Mesmo assim, tem a audácia de questionar minha generosidade? Tipicamente humano, ele pareceu acrescentar em silêncio. Não precisava mencionar a brecha no tratado. Eu me aproximei tanto que conseguia sentir o hálito quente do feérico no meu rosto. Feéricos de fato não podiam mentir, mas eles podiam omitir informações. A besta grunhiu de novo. Tolice minha me esquecer de que humanos têm uma opinião tão baixa a nosso respeito. Vocês, humanos, não entendem mais o que é misericórdia, censurou ele, as presas a centímetros de meu pescoço. Vou deixar bem claro para você, menina. Pode vir viva para minha casa em Prythian, oferecer sua vida pela do lobo dessa forma, ou pode sair agora mesmo e ser destroçada. Sua escolha. Os passos hesitantes de meu pai soaram antes de ele segurar meu ombro. Por favor, bom senhor. Feyre é minha caçula. Imploro para que a poupe. Ela é tudo. Ela é tudo. No entanto, o que queria dizer morreu na garganta de meu pai, quando a besta rugiu de novo. Mas ao ouvir aquelas poucas palavras que ele conseguiu dizer, o esforço que tinha feito foi como uma lâmina contra a minha barriga. Meu pai tremeu, encolhendo o corpo quando falou. Por favor! Silêncio! Disparou a criatura. E o ódio fervilhou tão forte em mim que foi difícil não correr e enfiar a adaga em seu olho. Mas, quando cheguei a levantar o braço, soube que o animal fecharia a boca em meu pescoço. Posso conseguir ouro? Disse meu pai, e meu ódio se dissolveu. O único modo de ele conseguir dinheiro era mendigando. Mesmo assim, teria sorte se conseguisse algumas moedas de cobre. Eu tinha visto como os abastados eram impiedosos em nossa aldeia. Já fazia anos que eu sabia que os monstros em nosso reino mortal eram tão ruins quanto aqueles do outro lado da muralha. A besta riu com escárnio. Quanto vale a vida de sua filha para você? Acha que equivale a uma quantia? Nesta, ainda mantinha Elaine atrás de si. O rosto de Elaine estava tão pálido que se igualava à neve que caía pela porta aberta. Mas, com as sobrancelhas abaixadas, Nesta monitorava cada movimento que a criatura fazia. Ela nem se importou de olhar para meu pai, como se já soubesse qual era a resposta. Quando meu pai não respondeu, ousei dar outro passo na direção da fera, atraindo sua atenção para mim. Eu precisava tirá-la dali, afastá-la de minha família. Pelo modo como o animal afastou minha faca, qualquer esperança de escapar estava em, de alguma forma, surpreendê-lo. Com a audição aguçada do feérico, eu duvidava de que teria qualquer chance em algum momento, pelo menos até ele acreditar que eu era dócil. Se tentasse atacar o animal ou fugir antes disso, ele destruiria minha família por diversão. E então, me encontraria de novo. Eu não tinha escolha a não ser partir. Depois, encontraria uma oportunidade de cortar a garganta do animal, ou pelo menos debilitá-lo o suficiente para fugir. Contanto que os feéricos não conseguissem me encontrar de novo, não poderiam me fazer cumprir o tratado, mesmo que isso me tornasse uma amaldiçoada quebradora de juramentos. Mas, se fosse com a besta, estaria quebrando a promessa mais importante que eu já fizera. Isso com certeza vencia um tratado antigo que eu sequer havia assinado. Soltei o cabo da adaga que me restava e encarei os olhos verdes em um longo silêncio antes de dizer: Quando partimos? Aquelas feições lupinas permaneceram ferozes, cruéis. Qualquer esperança teimosa de resistência morreu quando o animal foi até a porta. Não, até a aljava que eu tinha deixado atrás dela. Ele pegou a flecha de freixo, farejou e grunhiu. Com 2 movimentos, o animal partiu a flecha ao meio e a jogou na fogueira atrás de minhas irmãs antes de se voltar para mim. Eu conseguia sentir o cheiro de minha ruína em seu hálito quando o animal falou: Agora.
Até mesmo Elaine ergueu a cabeça para me encarar com um horror mudo. Mas não podia olhar para ela, não podia olhar para Nestha. Não quando ainda estavam agachadas ali, ainda em silêncio. Eu me virei para meu pai. Os olhos dele estavam marejados. Então olhei para os poucos armários que tínhamos. Narcisos desbotados, amarelos demais, se curvavam sobre os puxadores. Agora! A besta caminhou de um lado para outro em frente à porta. Eu não queria contemplar para onde iria ou o que faria comigo. Correr seria tolice até que fosse o momento certo. O cervo vai durar 2 semanas, falei para meu pai, enquanto reunia minhas roupas para me proteger do frio. Comece com a carne fresca, então passe para a carne já seca. Você sabe como fazer isso? Feirê, sussurrou meu pai, mas segui enquanto fechava o manto. Deixei o dinheiro das peles na cômoda, avisei. Vai durar um tempo se forem cuidadosos. Finalmente olhei para meu pai de novo e me permiti memorizar as feições de seu rosto. Meus olhos arderam, mas pisquei para afastar as lágrimas quando enfiei as mãos nas luvas gastas. Quando a primavera chegar, caçem perto da vegetação ao sul da grande curva do rio nascente de prata. Os coelhos fazem as tocas ali. Peçam a Isaac Hale que mostre como montar armadilhas. Ensinei a ele no ano passado. Meu pai assentiu, cobrindo a boca com uma das mãos. A besta grunhiu como advertência e saiu noite afora. Fiz menção de a seguir, mas parei a fim de observar minhas irmãs, ainda agachadas ao lado da lareira, como se não ousassem se mover até que eu fosse embora. Elaine disse meu nome sem emitir som, mas continuou encolhida, manteve a cabeça baixa. Então me voltei para Nestha, cujo rosto era tão parecido com o de minha mãe, tão frio e determinado. O que quer que faça, disse eu baixinho. Não se case com Thomas Mandrai. O pai dele bate na mulher e nenhum dos filhos faz nada para impedir. Os olhos de Nestha se arregalaram, mas acrescentei. Hematomas são mais difíceis de esconder que a pobreza. Nestha enrijeceu o corpo, mas não disse nada. Nenhuma de minhas irmãs disse algo à medida que me dirigia à porta aberta. Mas a mão de alguém se fechou em meu braço, me puxando até que eu parasse. Quando me virei para olhar para ele, meu pai abriu e fechou a boca. Do lado de fora, a besta, sentindo que eu tinha sido detida, emitiu um grunhido estrondoso na direção do chalé. Feire! Disse meu pai. Os dedos tremeram quando segurou minhas mãos enluvadas, mas os olhos dele ficaram mais nítidos e mais fortes do que eu vira em anos. Você sempre foi boa demais para este lugar, Feire. Boa demais para nós, boa demais para qualquer um. Ele apertou minhas mãos. Se algum dia fugir, se convencê-los de que pagou sua dívida, não volte. Eu não esperava um adeus de partir o coração, mas não imaginava aquilo também. Jamais volte, aconselhou meu pai, soltando minhas mãos para me sacudir pelos ombros. Feire. Meu pai disse meu nome às pressas, a garganta oscilando. Vá para algum lugar novo e construa sua reputação lá. Ao longe, a besta era apenas uma sombra, me chamando para um destino que eu, sem querer, tinha infligido a mim mesma e à minha família. Uma vida por outra. Mas e se a vida oferecida como pagamento também significasse a perda de outras 3? Só esse pensamento me deu coragem, me fez voltar à realidade. Eu jamais contei a meu pai sobre a promessa que tinha feito à mamãe, e não havia por que explicar agora. Então me desvencilhei dele e saí. Deixei que os sons da neve estalando sob meus pés levassem as palavras de meu pai enquanto seguia a fera para o bosque envolto pela noite. Capítulo 5. Cada passo em direção ao limite das árvores era ágil demais, me carregava rápido demais para qualquer que fosse o tormento e a infelicidade que me aguardavam. Não ousei olhar para trás, para o chalé. Entramos no limite da floresta. A escuridão acenava adiante. Mas uma égua branca aguardava pacientemente, sem arreio, ao lado de uma árvore, a pelagem como neve recém-caída ao luar. A égua apenas abaixou a cabeça, em sinal de respeito entre todos os sentimentos, quando a besta caminhou devagar até ela. O feérico fez um gesto com a enorme pata para que eu montasse. Ainda assim, a égua permaneceu calma, mesmo quando o animal passou perto o bastante para estripá-la com um movimento. Fazia anos desde que eu montara, e só o fizera em um pônei, mas aproveitei o calor da égua contra meu corpo semi-congelado quando subi na sela. Ela começou a andar. Sem luz para me guiar, deixei que a égua seguisse a besta. Os dois eram quase do mesmo tamanho,
Não fiquei surpresa quando seguimos para o norte, em direção ao território dos feéricos, embora meu estômago estivesse tão apertado que doía. Viver com ele. Eu poderia viver o resto de minha vida mortal nas terras dele. Talvez aquilo fosse misericordioso, mas o feérico não havia especificado de que forma, exatamente, eu viveria. O tratado proibia feéricos de nos escravizar, mas talvez isso excluísse humanos que assassinavam feéricos. Nós provavelmente seguiríamos para qualquer que fosse a fenda na muralha que o feérico tinha usado para chegar ali, para me roubar. E depois que passássemos pela muralha invisível, depois que estivéssemos em Prythian, não haveria como minha família me encontrar. Eu seria pouco mais que um cordeiro em um reino de lobos. Lobos. Lobo. Assassinei um feérico. Era o que eu tinha feito. Minha garganta secou. Eu havia matado um feérico, mas ele parecia e dava da impressão de um lobo. Não conseguia me sentir mal por aquilo. Não com a família que deixara para trás, certamente para morrer de fome. Não quando significava menos uma criatura cruel, terrível no mundo. A besta tinha queimado minha flecha de freixo. Então, eu dependeria de sorte para conseguir sequer uma farpa da madeira de novo se algum dia tivesse a chance de matá-la. Ou detê-la. O conhecimento dessa fraqueza, da suscetibilidade deles ao freixo, era o único motivo pelo qual tínhamos sobrevivido contra os grão-feéricos durante o antigo Levante. Um segredo traído por um dos próprios feéricos. Meu sangue gelou ainda mais, conforme, inutilmente, procurei por algum sinal do tronco estreito e da explosão de galhos que eu sabia ser a marca dos freixos. Jamais virá a floresta tão quieta. O que quer que estivesse lá fora, deveria ser manso comparado à besta a meu lado, apesar da tranquilidade da égua perto dela. Eu esperava que a fera mantivesse outros feéricos distantes de nós depois que entrássemos no reino. Prythian. A palavra era como um prenúncio de morte que ecoava dentro de mim sem parar. Terras. Ele dissera que tinha terras. Mas que tipo de residência? Minha égua era linda, e a sela era feita de couro exuberante, o que significava que ele tinha algum tipo de contato com a vida civilizada. Eu jamais ouvira coisas específicas sobre como era a vida dos feéricos ou dos grão-feéricos. Nunca ouvi muito a respeito de nada, a não ser suas habilidades e seus apetites mortais. Segurei as rédeas com força para evitar que as mãos tremessem. Havia poucos relatos sobre a própria Prythian. Os mortais que atravessavam a muralha, por vontade própria, como tributos dos filhos dos abençoados ou roubados, jamais voltavam. Eu aprendera sobre a maioria das lendas com os aldeões, embora meu pai, ocasionalmente, oferecesse um ou outro conto mais leve nas noites em que fazia uma tentativa de se lembrar que existíamos. Até onde eu sabia, os grão-feéricos ainda governavam as partes ao norte de nosso mundo, de nossa enorme ilha sobre o mar estreito que nos separava do imenso continente, passando pelos fiordes de profundidade infinita, as terras congeladas e os desertos cobertos de areia, até chegar ao enorme oceano do outro lado. Alguns territórios feéricos eram impérios, outros eram governados por reis e rainhas. E havia lugares como Prythian, divididos e governados por 7 grão-feéricos, seres de poder tão inabalável que, segundo as lendas, podiam nivelar construções, destruir exércitos e massacrar uma pessoa antes que ela conseguisse piscar. Eu não duvidava. Ninguém jamais me contou por que humanos tinham escolhido permanecer em nosso território quando tão pouco espaço fora concedido a nós e ainda por cima tão próximo de Prythian. Tolos! Quaisquer humanos que tivessem permanecido depois da guerra deviam ser tolos suicidas para viver tão perto de Prythian. Mesmo com o tratado secular entre os reinos dos mortais e dos feéricos, havia fendas na muralha enfeitiçada que separava nossas terras. Buracos grandes o bastante para que aquelas criaturas letais entrassem em nosso território a fim de se divertir ao nos atormentar. Esse era o lado de Prythian que os filhos dos abençoados jamais ousavam reconhecer. Talvez um lado de Prythian que eu em breve testemunharia. Meu estômago se revirou. Viver com ele, eu me lembrei diversas e diversas vezes. Viver, não morrer. Embora eu imaginasse que também pudesse viver em um calabouço. Ele provavelmente me trancafiaria e se esqueceria de minha existência. Se esqueceria de sequer me alimentar. Se esqueceria de que humanos precisam de coisas como comida e água e calor.
Caminhando à frente, os chifres da besta espiralavam em direção ao céu noturno e fiapos de respiração quente se formavam em seu focinho. Precisávamos montar acampamento em algum momento. A fronteira de Prythian ficava a dias dali. Depois que parássemos, eu ficaria acordada a noite inteira e jamais o perderia de vista. Embora o feérico tivesse queimado minha flecha de freixo, eu tinha escondido a faca restante no manto. Talvez aquela noite me garantisse uma oportunidade de usá-la, mas não era meu destino que eu contemplava conforme me deixava mergulhar na depressão, no ódio e no desespero. À medida que seguíamos, com apenas o ruído da neve sendo esmagada sob patas e cascos, eu alternava entre uma arrogância desprezível ao pensar em minha família morrendo de fome e perceber o quanto eu era importante, e um desespero ofuscante ao pensar em meu pai pedindo dinheiro nas ruas, a perna destruída cedendo à proporção que ele tropeçava de pessoa em pessoa. E sempre que eu olhava para a besta, podia ver meu pai mancando pela aldeia, implorando por uma moeda a fim de manter minhas irmãs vivas. Pior que isso, a que ponto Nestá poderia chegar para manter Elaine viva? Ela não se importaria se meu pai morresse, mas mentiria e roubaria e venderia qualquer coisa por Elaine, e por si mesma também. Observei o modo como o feérico se movia, tentando encontrar qualquer fraqueza. Não encontrei nenhuma. Que tipo de feérico é você? Perguntei, as palavras quase engolidas pela neve e pelas árvores e pelo céu carregado de estrelas. A besta não se deu o trabalho de se virar. Não se deu o trabalho de dizer nada. Justo. Eu havia matado seu amigo, no fim das contas. Tentei de novo. Você tem nome? Ou qualquer coisa que eu pudesse usar para xingá-lo. A fera soltou uma lufada de ar que poderia ser uma risada amarga. Isso sequer importa para você, humana? Não respondi. O feérico poderia muito bem mudar de ideia a respeito de poupar minha vida, mas talvez eu escapasse antes de ele decidir me estripar. Pegaria minha família e nos esconderíamos em um navio, velejaríamos para longe, muito longe. Talvez eu tentasse matá-lo, independentemente da futilidade do ato, independentemente de isso ser outro ataque não provocado, apenas por ser aquele que reclamou minha vida. Minha vida quando aqueles feéricos davam tão pouco valor a nossas vidas. A mercenária tinha sobrevivido. Talvez eu também pudesse. Talvez. Abri a boca para perguntar mais uma vez o nome dele, mas um grunhido de irritação saiu de dentro do animal. Eu não tive chance de lutar, de revidar, quando um odor metálico e forte penetrou meu nariz. A exaustão recaiu sobre mim, e a escuridão me engoliu inteira. Acordei com um sobressalto em cima da égua, que estava amarrada por cordas invisíveis. O sol já estava alto. Magia! Fora esse o odor. Era o que me mantinha montada, mantinha meus braços e pernas bem presos, evitando que eu pegasse a faca. Reconheci o poder no fundo dos ossos, a partir de alguma memória coletiva e terror mortais. Quanto tempo a magia tinha me mantido inconsciente? Quanto tempo ele tinha me mantido inconsciente em vez de falar comigo? 2 dias. Levou 2 dias do meu chalé até chegarmos à muralha e atravessarmos a fronteira mais ao sul de Prythian. Será que fiquei mesmo presa em um sono enfeitiçado por tanto tempo? Trincando os dentes, poderia ter exigido respostas dele, ter gritado para onde o feérico ainda seguia lentamente adiante, ignorando minha presença. Mas então, pássaros cantando passaram por mim, e uma brisa leve beijou meu rosto. Vi um portão de metal ladeado por uma cerca viva adiante. Minha prisão ou salvação? Não pude decidir. O portão se abriu sem porteiro ou sentinela, e a besta seguiu para atravessá-lo. Querendo eu ou não, minha égua seguiu. Capítulo 6. A propriedade se debruçava em uma ampla terra verde. Eu jamais vira nada como aquilo. Mesmo nossa antiga mansão não se comparava. Estava coberta de rosas e era, com pátios e varandas, e escadas se projetando das laterais de alabastro. A propriedade era cercada pelo bosque, mas se estendia tão longe que eu mal conseguia ver o limite distante da floresta. Tanta cor, tanta luz do sol e movimento e textura. Eu mal conseguia absorver aquilo tão rápido. Pintar seria inútil. Jamais faria justiça. Minha percepção poderia ter subjugado o medo, caso o lugar não estivesse tão completamente vazio e silencioso. Mesmo o jardim pelo qual caminhávamos parecia calado e dormente.
Acima da variedade de íris ametista, amarilidáceas brancas e narcisos amarelo-manteiga que oscilavam à brisa fragrante, o leve odor de metal chegou a minhas narinas. É claro que se tratava de magia, porque era primavera ali. Que poder miserável eles possuíam que tornava suas terras tão diferentes das nossas, que permitia controlarem as estações e o clima como se fossem donos destes. Suor escorreu por minhas costas conforme as camadas de roupa se tornaram sufocantes. Virei os pulsos e me mexi na sela. Quaisquer que fossem as amarras que me seguravam, tinham sumido. O feérico serpenteou adiante, saltando agilmente os degraus da grandiosa escada de mármore que dava para as enormes portas de carvalho em um potente movimento fluido. As portas, com dobradiças silenciosas, se abriram para ele e o animal entrou. Planejara aquela chegada sem dúvida. Ele me mantivera inconsciente para que eu não soubesse onde estava. Assim não descobriria o caminho de casa ou que outros territórios feéricos mortais poderiam espreitar entre mim e a muralha. Tateei em busca da faca, mas encontrei apenas frangalhos. Ao pensar naquelas garras tocando meu manto em busca da faca, minha boca secou. Afastei o ódio, o terror e o nojo quando a égua parou sozinha ao pé da escadaria. A mensagem era bem clara. A mansão imponente parecia observar, esperar. Olhei por cima do ombro, na direção dos portões ainda abertos. Se fosse correr, tinha de ser naquele momento. Sul? Tudo o que eu precisava fazer era ir para o sul, e por fim chegaria à muralha. Se não encontrasse nada antes disso. Puxei as rédeas da égua, mas ela permaneceu parada, mesmo quando enfiei os calcanhares em seus flancos. Soltei um assobio baixo e agudo. Tudo bem. A pé. Meus joelhos falharam quando cheguei ao chão. Lampejos de raios ofuscaram minha visão. Segurei a sela e encolhi o corpo enquanto a dor e a fome arruinavam meus sentidos. Agora, eu precisava partir agora. Fiz menção de me mover, mas o mundo ainda girava, piscando. Apenas um tolo fugiria sem comida, sem forças. Eu não cobriria meio quilômetro daquele jeito. Não seguiria meio quilômetro antes que ele me alcançasse e me deixasse em frangalhos, como tinha prometido. Inspirei fundo e estremeci. Comida. Conseguir comida e depois correr no próximo momento oportuno. Parecia um plano sólido o bastante. Quando eu me senti firme o suficiente para andar, deixei a égua na base das escadas, subindo um degrau por vez. Com a respiração presa no peito, passei pelas portas abertas e fui para as sombras da casa. Do lado de dentro, era ainda mais opulenta. Mármore reluzia aos meus pés, em um xadrez preto e branco, estendendo-se por inúmeras portas e uma escada em curva. Um longo corredor se estendia adiante, até as imensas portas de vidro do outro lado da casa. E, através delas, vi um segundo jardim, maior que aquele da frente. Nenhum sinal de calabouço. Nenhum grito ou súplica subia de ocultas câmaras inferiores. Não, apenas o grunhido baixo vindo de um quarto próximo, tão profundo, que chacoalhou os vasos cheios de fartos buquês de hortênsias que adornavam mesas espalhadas pelo corredor. Como se em resposta, um par de portas de madeira polida se abriu à minha esquerda. Um comando se seguiria. Meus dedos estremeceram quando esfreguei os olhos. Eu sabia que os grão-feéricos tinham um dia construído palácios e templos ao redor do mundo. Construções que meus ancestrais mortais tinham destruído depois da guerra, por desprezo. Mas jamais considerei como poderiam viver atualmente, a elegância e a riqueza que poderiam possuir. Jamais contemplei que os feéricos, aqueles monstros bestiais, poderiam possuir propriedades maiores que qualquer residência mortal. Talvez os boatos sobre Prythian ser um lugar cruel e terrível estivessem errados. Fiquei tensa ao entrar na sala. Uma mesa longa, mais longa que qualquer uma que já tivemos em nossa mansão, ocupava a maior parte do espaço. Estava coberta de comida e vinho. Tantas comidas, algumas fumegando com fiapos de vapor, que minha boca se encheu d'água. Pelo menos eram familiares, e não alguma bizarra iguaria feérica. Frango, pão, ervilhas, peixe, aspargo, cordeiro. Poderia ser um banquete em qualquer casa mortal. Outra surpresa, se não completamente inútil. A besta caminhou até a cadeira imensa na ponta da mesa. Fiquei ao portal, encarando a comida, toda aquela comida quente e maravilhosa, que eu não podia comer. Essa era a primeira regra que nos ensinavam quando crianças, em geral por músicas ou cânticos.
Se o azar o levasse à companhia de um feérico, jamais deveria beber de seu vinho, jamais deveria comer de sua comida. Nunca. A não ser que quisesse terminar escravizado pela mente e pela alma. A não ser que quisesse acabar arrastado para Prythian. Bem, a segunda parte já acontecera, mas eu podia ter a chance de evitar a primeira. A besta afundou na cadeira, a madeira rangeu, e com um clarão de luz branca, a criatura se transformou em um homem de cabelos dourados. Contive um grito e pressionei o corpo contra a parede de painel ao lado da porta, tateando em busca do batente, tentando medir a distância entre mim e a fuga. Aquela besta não era um homem, não era um feérico inferior. Ele era um dos grão-feéricos, um dos nobres governantes, lindo, letal e impiedoso. Era jovem, ou o que eu podia ver do rosto dele parecia jovem. O nariz, as bochechas e a testa estavam escondidos por uma exótica máscara dourada, encrustada de esmeralda, com o formato de redemoinhos ou folhas. Alguma moda absurda dos grão-feéricos, sem dúvida. Ela só deixava à vista os olhos do feérico, exatamente como eram na forma animal. O maxilar forte e a boca. A boca se contraiu em uma linha fina. "Você deveria comer alguma coisa", disse ele. Diferentemente da elegância da máscara, a túnica verde escura que o feérico usava era bastante simples, acentuada apenas por um baudrier de couro sobre o peito largo. Era mais para lutas que por estilo, mesmo que ele não carregasse armas que eu pudesse detectar. Não era apenas um dos grão-feéricos, mas um guerreiro também. Eu não queria ponderar sobre o que levava o feérico a usar trajes de guerreiro, e tentei não olhar muito para o couro do baudrier, que reluzia à luz do sol filtrada pelo conjunto de janelas atrás dele. Eu não via um céu sem nuvens como aquele havia meses. O feérico encheu um copo com o vinho de um decantador de cristal exótico e bebeu com gosto, como se precisasse. Eu me aproximei da porta, o coração batendo tão rápido que pensei que vomitaria. O metal frio das dobradiças da porta atingiu meus dedos. Se fosse rápida, poderia sair da casa e disparar para o portão em segundos. Ele sem dúvida era mais rápido, mas empurrar alguns daqueles lindos móveis do corredor em seu caminho poderia detê-lo. E os ouvidos feéricos, com os arcos delicados e pontiagudos, captariam qualquer farfalhar de movimento meu. "Quem é você?" consegui perguntar. Os cabelos dourado claro do feérico eram muito parecidos com a cor do pelo de sua forma bestial. Aquelas garras gigantes, sem dúvida, ainda espreitavam, logo abaixo da superfície da pele. "Sente-se", ordenou o feérico bruscamente, gesticulando com a mão enorme para indicar a mesa. "Coma." Repassei os cânticos na cabeça diversas vezes. Não valia a pena. Aplacar minha fome voraz definitivamente não valia o risco de ter mente e alma escravizadas. O feérico soltou um grunhido baixo. "A não ser que prefira desmaiar. Não é seguro para humanos." Fui capaz de dizer, pouco importava se o ofendesse. O feérico deu uma risada abafada, mais feroz que qualquer outra coisa. "A comida é adequada para você comer, humana." Aqueles estranhos olhos verdes se fixaram em mim, como se o feérico pudesse detectar cada músculo em meu corpo que estava ansioso para fugir. "Saia se quiser", acrescentou ele, exibindo os dentes. "Não sou seu carcereiro, os portões estão abertos, pode morar em qualquer lugar de Prythian, e sem dúvida ser devorada e atormentada por um feérico desprezível. Mas, embora cada centímetro daquele lugar fosse civilizado e limpo e lindo, eu precisava fugir. Precisava voltar para minha família. Aquela promessa à minha mãe, por mais que ela fosse fria e vã, era tudo o que eu tinha. Não fiz nenhum movimento em direção à comida. "Tudo bem?" respondeu ele, a palavra entrelaçada em um grunhido, e começou a se servir. Eu não precisei enfrentar as consequências de uma segunda recusa, pois alguém passou por mim, dirigindo-se para a cabeceira da mesa. "Então?" falou o estranho, outro grão-feérico, cabelos ruivos, bem vestido, com uma túnica prateada fosca. Ele também usava uma máscara. O estranho ensaiou um gesto de reverência para o macho sentado, então cruzou os braços. De alguma forma, ele não me viu onde eu estava, ainda pressionada contra a parede. "Então o quê?" Meu captor inclinou a cabeça, o movimento era mais animal que humano. "Andras está morto, então?" Um aceno de cabeça de meu captor, ou Salvador, o que quer que ele fosse. "Sinto muito", disse ele em voz baixa para o estranho. "Como?"
indagou o estranho, os nós dos dedos esbranquiçados quando ele os fechou sobre os braços musculosos. Uma flecha de freixo? Respondeu o outro. O companheiro de cabelos ruivos sibilou. O conjuro do tratado me levou a mortal, dei refúgio a ela. Uma garota mortal matou Andras. Não foi uma pergunta, mas uma cadeia de palavras envoltas em veneno. O estranho olhou para a ponta da mesa, na qual estava minha cadeira vazia, e o conjuro indicou a garota como responsável. O de máscara dourada deu uma risada baixa e amarga e apontou para mim. A magia do tratado me levou direto à porta dela. O estranho se virou com graciosidade fluida. Sua máscara era de bronze, inspirada nas feições de uma raposa, e ocultava tudo, exceto pela parte inferior do rosto, junto ao que parecia uma cicatriz cruel, que cortava desde a testa até o maxilar. Não escondia o olho que estava faltando, ou a órbita dourada, entalhada, que substituía o olho e se movia como se o feérico pudesse usá-la. A órbita se fixou em mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o olho restante, avermelhado, se arregalar. Ele farejou uma vez, retraindo um pouco os lábios para revelar perfeitos dentes brancos, e então se virou para o outro feérico. Está brincando, disse o estranho baixinho. Aquela coisa magricela matou Andras com uma única flecha de freixo? Desgraçado, completo desgraçado. Uma pena eu não ter a flecha agora, para que pudesse acertá-lo. Ela admitiu, explicou o de cabelos dourados rispidamente, passando o dedo na borda do cálice. Uma garra longa e letal se projetou, raspando o metal. Lutei para manter a respiração calma, principalmente quando ele acrescentou. Ela não tentou negar. O feérico com a máscara de raposa afundou à beira da mesa, a luz refletindo nos cabelos vermelhos como fogo. Eu podia entender sua máscara com aquela cicatriz cruel e o olho faltando, mas o outro grão feérico parecia bem. Talvez ele a usasse por solidariedade. Talvez isso explicasse a moda absurda. Bem, começou o ruivo com raiva. Agora estamos empacados com aquilo, graças à sua misericórdia inútil, e você destruiu. Dei um passo adiante. Apenas um passo. Não tinha certeza do que diria, mas ao falarem de mim daquela forma, mantive a boca fechada, mas o passo adiante bastou. Gostou de matar meu amigo, humana? Perguntou o ruivo. Hesitou ou o ódio em seu coração a guiava com força demais para que considerasse poupá-lo? Deve ter sido muito gratificante para uma coisa mortal e pequena como você abatê-lo. O louro não disse nada, mas seu maxilar se contraiu. Enquanto me avaliavam, tentei alcançar com as mãos uma faca que eu já não possuía. De toda forma, continuou o da máscara de raposa, encarando o colega de novo, com um olhar de desprezo. Provavelmente riria se algum dia eu sacasse uma arma contra ele. Talvez haja uma forma de... Lucian, interrompeu meu captor baixinho, o nome ecoou com um leve grunhido. Comporte-se! Lucien ficou rígido, mas saltou da beira da mesa e fez uma reverência intensa para mim. Minhas desculpas, Lady. Outra piada a minhas custas. Foi Lucien, cortesão e emissário. Ele gesticulou para mim com um floreio. Seus olhos são como estrelas e seus cabelos como ouro queimado. Ele ergueu as sobrancelhas para mim, esperando que eu dissesse meu nome. Mas contar a ele qualquer coisa sobre mim, sobre minha família, sobre de onde eu vinha... O nome dela é Feire, disse aquele que estava no comando, a besta. Devia ter descoberto meu nome no chalé. Aqueles olhos verdes penetrantes encontraram os meus de novo, e então se voltaram para a porta. Eles vai levá-la até seu quarto. Você precisa de um banho e de roupas limpas. Eu não consegui decidir se foi um insulto ou não. Senti a mão firme de alguém em meu cotovelo e encolhi o corpo. Uma mulher rechonchuda, de cabelos castanhos e máscara de pássaro, puxou meu braço e inclinou a cabeça na direção da porta aberta. Seu avental branco estava impecável sobre o vestido marrom artesanal. Uma criada. As máscaras deviam ser alguma tendência, então. Se eles se importavam tanto com as roupas, até mesmo com o que os criados usavam, talvez fossem superficiais e fúteis o suficiente para que eu os enganasse, apesar das roupas de guerreiro do mestre. Mesmo assim, eram grão-feéricos. Eu precisaria ser esperta e silenciosa e tomar meu tempo até poder escapar. Então, deixei que Alice me levasse. Quarto, não cela. Um pequeno alívio, então. Quando saí, Lucien grunhiu. Foi essa a sorte que o caldeirão nos lançou?
Ela matou András? Jamais deveríamos tê-lo enviado para lá. Nenhum deles deveria estar lá fora. Foi uma missão tola. O grunhido de Lucien foi mais amargo que ameaçador. Será que ele também podia mudar de forma? Talvez devêssemos simplesmente enfrentar, talvez esteja na hora de dizer basta. Jogar a garota em algum lugar, matá-la, não me importo. Ela não passa de um fardo aqui. Preferiria apontar uma faca para suas costas que conversar com você, com qualquer um de nós. Não, disparou o outro. Enquanto não tivermos certeza de que não há outra forma, não agiremos. E quanto à garota, ela fica, ilesa. Fim da discussão. A vida dela naquele casebre era ruim o bastante. Minhas bochechas coraram e evitei olhar para Alice, mesmo quando senti os olhos dela se voltarem para mim. Um casebre? Imagino que nosso chalé fosse isso em comparação com aquele lugar. Então você tem muito trabalho pela frente, velho amigo. Tenho certeza de que a vida dela será uma boa substituição para a de Andras. Talvez ela possa até mesmo treinar com os demais na fronteira. Um grunhido de irritação ressoou. Os corredores brilhantes e impecáveis me envolveram antes que eu conseguisse ouvir mais. Alice me guiou por corredores de ouro e prata até chegarmos a um quarto luxuoso no segundo andar. Admito que não resisti muito quando Alice e mais duas criadas, também mascaradas, me banharam, cortaram meu cabelo e depois me depilaram até que eu me sentisse como uma galinha sendo preparada para o jantar. Até onde eu sabia, poderia muito bem ser a próxima refeição deles. Era apenas a promessa do grão feérico de que eu viveria meus dias em Prythian em vez de morrer, que me impedia de sentir enjoo ao pensar naquilo. Embora aqueles feéricos também parecessem humanos, à exceção das orelhas, eu nunca soube como os grão-feéricos chamavam os criados. Mas não ousava perguntar, ou sequer falar com eles, não quando apenas suas mãos em mim, a proximidade, era o bastante para que me esforçasse apenas em não estremecer. Mesmo assim, olhei para o vestido de veludo turquesa que Alice tinha colocado na cama e fechei o roupão branco com força ao redor do corpo, afundando em uma cadeira e suplicando para que minhas roupas velhas fossem devolvidas. Alice se recusou, e quando implorei de novo, fazendo o melhor para parecer patética e triste e digna de pena, ela saiu. Eu não usava um vestido havia anos. Não estava prestes a recomeçar, não quando a fuga era minha principal prioridade. Eu não conseguiria me mover livremente em um vestido? Enrolada no roupão, permaneci sentada por alguns minutos. O canto de pequenos pássaros no jardim além das janelas era o único som. Nenhum grito, nenhum clangor de armas, nenhuma indicação de qualquer massacre ou tortura. O quarto parecia maior que nosso chalé inteiro. As paredes eram verde claras, delicadamente desenhadas com estampas douradas, e as molduras também eram douradas. Eu poderia ter achado antiquado, caso a mobília e os tapetes marfim não combinassem tão bem. A enorme cama tinha um esquema de cores semelhante, e as cortinas que pendiam do enorme dossel oscilavam à leve brisa das janelas abertas. Meu hobby era da seda mais fina, com a borda de renda, simples e exótico o bastante para me fazer passar os dedos pelas lapelas. As poucas histórias que eu tinha ouvido estavam erradas, ou 500 anos de separação as deixaram confusas. Sim, eu ainda era presa, ainda nascera fraca e inútil em comparação a eles, mas aquele lugar era tranquilo, calmo, a não ser que isso também fosse uma ilusão e a brecha no tratado fosse uma mentira, um truque para me deixar confortável antes de eles me destruírem. Os grão-feéricos gostavam de brincar com a comida. A porta rangeu e Alice voltou. Trazia uma trouxa de roupas. Ela ergueu uma camisa verde encharcada. Quer usar isto? Olhei boquiaberta para os buracos nas laterais e nas mangas. Ela se desfez assim que as lavadeiras a puseram na água. Alice ergueu alguns retalhos marrons. Eis o que restou de suas calças. Contive o xingamento que se acumulava em meu peito. Ela podia ser uma criada, mas poderia facilmente me matar também. Vai usar o vestido agora? Indagou Alice. Eu sabia que deveria me levantar, que deveria concordar, mas afundei ainda mais no assento. Alice me encarou por um momento, antes de sair de novo. Ela voltou com calças e um manto que cabiam bem em mim, ambos em ricas cores. Um pouco chiques, mas não reclamei quando vesti a camisa branca de seda, ou quando abotoei o manto azul escuro e passei as mãos pela fita dourada e áspera costurada nas lapelas. Devia custar uma fortuna. E provocou aquela parte da minha mente que admirava coisas lindas, estranhas e coloridas.
Eu era nova demais para me lembrar de muito do que acontecera antes da ruína de papai. Ele me tolerava o suficiente para permitir que eu ficasse no escritório e, às vezes, até descrevia várias mercadorias e seu valor, cujos detalhes eu havia esquecido fazia muito tempo. Meus momentos em seu gabinete, cheio de cheiros de temperos exóticos e da música de línguas estrangeiras, constituíam a maioria de minhas poucas memórias felizes. Eu não precisava saber o valor de tudo o que havia no quarto em que estava para entender que somente as cortinas cor de esmeralda, de seda com veludo dourado, poderiam ter alimentado minha família pela vida inteira. Um frio percorreu minha espinha. Fazia dias desde que eu partira. O cervo já estaria acabando. Alice me levou para uma cadeira de encosto baixo diante da lareira apagada e não resisti quando ela passou um pente por meus cabelos e começou a trançá-lo. Você mal passa de pele e osso, disse Alice, os dedos magníficos contra meu crânio. O inverno faz isso com os pobres mortais, falei, lutando para manter o tom desafiador. Ela deu uma risada abafada. Se você for esperta, ficará de boca fechada e com os ouvidos atentos. Isso lhe será mais útil aqui que uma língua afiada. E guarde essa esperteza para você, pois até mesmo seus sentidos tentarão traí-la aqui. Tentei não encolher o corpo diante do aviso. Alice continuou. Algumas pessoas ficarão contrariadas por causa de Andras. Mas, se me perguntar, Andras era um bom sentinela. Mas ele sabia o que enfrentaria quando atravessasse a muralha, sabia que provavelmente encontraria problemas. E os outros entendem os termos do tratado também, ainda que possam se ressentir de sua presença aqui, graças à piedade de nosso mestre. Então, fique de cabeça baixa e nenhum deles vai incomodar você. Embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse, se você tiver coragem. Eu não tinha, e quando fui perguntar mais sobre quem deveria evitar, ela já havia terminado com meu cabelo e aberto a porta para o corredor. Está gostando da leitura? Se inscreva no canal para receber as notificações de novas partes.